Sejam bem-vindos ao canal da Ordem do Caos. Hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês um pouco diferente do que a gente vem trazendo. Hoje eu vou dar mais a minha opinião do que realmente passar um conteúdo, certo? Vou falar sobre, no caso eu já disse, né, a minha opinião sobre os seres mais injustiçados da doutrina cristã e da doutrina judaica. Para a gente iniciar essa abordagem, é necessário que a gente, no caso eu, né, faça alguns levantamentos, algumas ponderações. A primeira é sobre a questão no caso dos livros sagrados, né, do Novo e do Antigo Testamento. Devemos lembrar que o que está escrito hoje na Bíblia, ela vem de uma interpretação de, no caso, um apóstolo, alguém que viu por fora o fato e que narrou. Ela passou por um concílio, no caso o concílio de Niceia, no qual os chefes de Estado, os chefes religiosos da época, decidiram quais partes entrariam ou não nesse livro. Ou seja, já houve a manipulação de tentar colocar só fatos nos quais corroboravam com a opinião daqueles líderes religiosos. E mais, de 1500 anos para cá, cada um que traduziu ela ou a reescreveu, né, a transcreveu, costumou dar a sua interpretação, em vez de passar o texto seco, sem qualquer opinião. Diante disso, e claro, após analisar todos os fatos bíblicos e tudo mais, no caso várias bíblias, né? Mesmo que seja uma bíblia só, você pode ver uma diferença nítida, inclusive de palavras e interpretações, entre uma edição e outra. Para mim, existem os dois maiores injustiçados, no caso no contexto bíblico, né? Primeiro, vamos dizer, o mais famoso dos traidores, o Judas Iscariotes. Na minha concepção, Judas não seria o traidor. Isso porque, primeiro, Jesus necessitava de ser entregue aos romanos para dar a vida em remissão dos pecados da humanidade. Isso aí ele já sabia, os apóstolos já sabiam, inclusive o Javé já tinha anunciado isso publicamente. Só porque entregar, sabe-se que esse ato de traição, a entrega, né, ele tinha que ser feito de forma extremamente perfeita. Isso porque senão poderia sobrar e poderia até levar os outros 12 apóstolos para morrer também como Jesus. E é claro, eles já tinham um papel fundamental após a morte de Jesus, que seria propagar a doutrina. Então, para mim, o motivo mais óbvio de colocar alguém de confiança absoluta como sendo o traidor seria a condição de saber que ele não daria para trás e sustentaria de que e executasse, né, o plano de forma correta para dar certo, para não respingar nos outros. E na Bíblia está claro que ele chega a Judas e fala: você vai me trair. Talvez isso não seja uma acusação, e sim um requerimento ao seu braço direito, aquele que ele mais confiava. E mais, essa seria talvez a função mais dolorosa, mais difícil de ser feita. Ou seja, Judas estaria praticamente, quer dizer, seria o mais próximo do sacrifício de Jesus. Enquanto os outros simples e puramente sobreviveram, viveram até ficar velhos e
O Pedro lá foi morto, mas depois de muito velho. E mais, quando ele fala na última ceia sobre o traidor, ele quase que no mesmo instante ele fala que o Pedro lhe negaria 3 vezes. E isso, para mim, seria a prova cabal de que o Pedro seria o traidor. Só porque a igreja e os chefes religiosos não poderiam permitir que essa versão passasse. Até porque Pedro seria o pai da igreja, né? O pai da igreja católica. Então, para mim, Pedro seria o traidor, porque ele negou Jesus sem Jesus pedir. Ele simples e puramente negou. Teve medo de falar que era um dos seus braços. Já Judas não. Judas, ele fez a sua função, inclusive ele ficou tão desgostoso que ele, inclusive, deu a sua vida em sacrifício, suicidou-se. Então, para mim, essa condição, porque se ele realmente fosse um traidor, se ele estivesse cagando para a situação, quisesse só o dinheiro, ele não teria cometido o suicídio, perfeito? Agora passamos para a segunda, no caso, o segundo personagem, que seria também um outro que, vamos dizer, foi injustiçado, pelo menos na minha visão. Primeiro nós temos que explicar, Satanael, Satanás e Lúcifer, capeta, são seres totalmente distintos. Lúcifer não aparece no Novo Testamento, ele aparece uma vez no Antigo Testamento e não tem qualquer relação com o anjo que foi mandado para o inferno. Esse é Satanael, até porque todos os anjos eles têm esse El no nome. Na verdade, existe algumas doutrinas que falam Satiel e algumas falam Satanael, por isso que é Satanás. Perfeito? Ele, a história, a condição bíblica fala que ele, invejoso pela condição humana, ele afrontou Javé e Javé expulsou ele do paraíso e mandou ele para as profundezas do inferno. Essa é a visão cristã. A visão judaica, ela tem um pouquinho, uma diferençazinha. Ele fala que ele foi enviado para o inferno com a missão de fazer a punição, né? E não deixar que os homens que transpor as regras, né, divinas não ficassem impunes. Então, na judaica já apresenta ele como sendo um necessário, um ser necessário e um ser que executa simples e puramente uma função que deveria ser executada. Perfeito. Na cristã, Satanás é simples e puramente a escória, vamos dizer, justifica-se todos os erros e mazelas humanas nele. Claro, isso é conveniente pra cacete. Isso porque, enquanto a culpa é dele, os homens que transgridem leis morais, no caso os humanos, eles se abstêm dessa culpa, né? Eles sempre justificam que estava possuído por um ser maligno, um mal original e tudo mais. Isso simples e puramente é uma capa para tirar a responsabilidade do ser humano. Em contrapartida, ele não se sentiria mal consigo mesmo. Eu afirmo que o ser humano não necessita de qualquer entidade para ser perverso, para ser pouco evoluído, para ser mesquinho, para fazer qualquer merda. Ele já tem total condição disso por ele mesmo. Como os cristãos adotam essa condição, essa questão, então colocam ele como sendo o princípio do mal, o ser mais negro, escuro, perverso que existe. Só porque aí tem algumas condições nas quais não corroboram com
com esse entendimento, com essa condição? Primeiro, porque se Javé seria tão perfeito, tão grandioso, tão poderoso, por que ele poderia criar um ser maligno dessa forma? Então ele errou, mas se ele é perfeito, ele não pode errar. Perfeito. Então vamos passar para a segunda questão. E ele, depois que aconteceu tudo, que ele foi afrontado por Satanás, por Satanael, por que ele não destruiu esse ser? Ele tinha medo desse ser? Ele não era tão poderoso quanto esse ser? Ele... por que ele não podia destruí-lo? Porque se você deixa sobreviver um ser no qual você vai saber que vai trazer só discórdia, só problema, você está concordando com aquele erro, com aquela transgressão, com aquele mal. Então ele não seria tão bom assim, ou talvez não seria tão poderoso assim. Não seria adequado com a condição doutrinária cristã e judaica, né? Perfeito. Tá, mas você precisa de um, vamos dizer, de alguém que vai se submeter a uma condição péssima, que seria os mundos inferiores, para fazer um bem necessário, que seria a punição, que seria a guarda dos transgressores. Nesse caso, você colocaria quem? Um cara que você não confia ou seu braço direito? Eu colocaria o meu braço direito. Como a Bíblia, o Antigo Testamento, diz que Satanael era de Javé antes desse suposto afronto. Mas para mim não existiu qualquer afronta. Existiu simples e puramente uma designação de Javé para Satanael, como era o seu anjo mais evoluído, mais confiável, para que fosse executar essa função de guarda, né, de punidor. E mais, um dos fatos que corrobora que eles não têm uma desavença de Javé com Satanael seria o encontro que eles tiveram, e é narrado na Bíblia como a passagem de Jó. Eles inclusive apostam, e parece que, pelo menos quando você lê a passagem, você, vamos dizer, se extrai de lá que parece que eles têm uma relação muito próxima, muito boa, muito tranquila para serem inimigos mortais. Então, para mim, esses são os dois injustiçados da Bíblia que nós não, né, no caso, a humanidade durante milênios e milênios, talvez tenha interpretado a ação deles de maneira equivocada. Ou não, é a minha opinião, somente a minha opinião. Mas ela, pelo menos, é corroborada com alguns fatos aí que deixa, pelo menos, a dúvida. Um abraço, então, e boa noite. Até mais.